Sabe, tem empresas que só vendem produtos. E tem aquelas que, bom, elas constroem verdadeiros movimentos. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. A gente vai pegar o caso da Liga W3 e desmontar peça por peça o que faz uma marca se tornar um movimento. Vamos entender essa arquitetura de perto. Olha só essa frase que vem da própria fonte. Não é apenas um programa de cursos, mas um movimento. Isso já diz tudo, né? O que a gente vai ver aqui não é só sobre business, sobre vender mais. É muito mais profundo. A gente está falando de cultura, de criar uma comunidade, de uma identidade que une todo mundo. Então, para a gente entender como eles fizeram isso, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, como eles foram além de um simples produto para criar um movimento. Depois, a gente olha a fundação, a base de tudo, identidade e propósito. Em seguida, os pilares que sustentam isso, luxo e comunidade. A gente vai ver também a estrutura que unifica a execução e, por fim, o desenho completo dessa marca. Ok, vamos começar pelo começo então. O que é, afinal, a Liga WA3? Pensa nela como o coração educacional e comunitário do sistema WA3. E o mais interessante é que ela já foi pensada desde o início para ser esse elo. A missão dela é alinhar a cultura, a linguagem, o jeito de fazer as coisas para transformar quem usa os produtos em verdadeiros defensores da marca. E a estratégia deles é tão bem pensada que começa logo no nome. Pensa só, Liga. Parece simples, né? Mas é genial. A palavra carrega 3 significados ao mesmo tempo. Primeiro, a ideia de um time, de um campeonato, com metas e competição saudável. Segundo, a ideia de ligação, de conexão, dos princípios que unem o grupo. E terceiro, como numa liga metálica, a ideia de que juntos os membros são muito mais fortes. É uma declaração de propósito inteira em uma única palavra. E é isso, né? Nenhum movimento nasce do nada. Ele precisa de uma base sólida, de uma fundação. E no caso da Liga W3, essa fundação é justamente uma identidade muito, mas muito clara e um propósito forte que serve de guia para absolutamente tudo que eles fazem. E aqui está o mantra deles, a ideia central. Um time de sucesso precisa falar a mesma língua e seguir o mesmo procedimento. Isso é fundamental. É a chave para eles conseguirem manter a qualidade lá em cima e crescer. Porque com todo mundo falando a mesma língua, seguindo o mesmo passo a passo, a experiência da marca vai ser sempre a mesma, não importa em que lugar do mundo seja. É a receita para escalar com excelência. Essa missão deles se resume em 3 ações, 3 verbos bem poderosos: formar, fortalecer e multiplicar. Percebe que não é só sobre ensinar a usar um produto? É bem mais que isso. Eles querem formar educadores que entendam o porquê das coisas. Querem fortalecer o negócio dos parceiros dos salões e clínicas que usam a marca. E aí, como resultado natural disso tudo, multiplicar a presença da marca, mas de um jeito responsável, sustentável. Agora a gente chega numa parte que é sinceramente brilhante na estratégia deles. O sucesso da Liga se apoia em 2 pilares. E o interessante é que, à primeira vista, eles parecem até contraditórios. Mas a forma como foram unidos foi genial. De um lado, um posicionamento de mercado super inteligente. Do outro, uma estrutura de comunidade desenhada nos mínimos detalhes. Esse posicionamento é o que eles chamam de luxo acessível. O que isso quer dizer? Bom, eles pegam tudo que é luxo, performance de ponta, tecnologia exclusiva, uma marca premium, e juntam com o que é acessível, ou seja, democratizar essa alta performance, dar acesso a uma educação que empodera, ter um preço justo pelo valor que entrega. A ideia não é ser barato, entende? A ideia é dar um poder imenso na mão de profissionais sérios para que eles possam entregar resultados de nível mundial. Beleza, e como eles cuidam dessa comunidade na prática? Eles criaram um plano de carreira, uma arquitetura com 4 níveis bem claros. E isso é muito mais do que só uma hierarquia. É um caminho de crescimento real, sabe? Quem entra na liga sabe exatamente para onde pode ir. Isso organiza o papel de cada um e, claro, incentiva todo mundo a continuar aprendendo e crescendo. E olha só como essa estrutura é detalhada. Cada nível tem seu campo de atuação e sua responsabilidade principal. Começa com um aspirante, que está lá aprendendo os fundamentos, depois vira instrutor, que vai para campo da workshops. Sobe para educador pro, que começa a treinar novos instrutores. E no topo, o Master Educador, que é tipo um guardião da cultura, da estratégia. É essa clareza, esse passo a passo, que permite que a comunidade cresça sem perder a qualidade e o alinhamento. Então, até aqui, a gente viu a estratégia, o propósito, os pilares, tudo muito bonito no papel, certo? Mas ter uma boa ideia não adianta nada se ela não sai do papel. A grande questão é, como eles fazem para que tudo isso se transforme em ações de verdade, consistentes em todos os lugares? A resposta está na estrutura de execução deles. Essa é a pergunta que vale ouro para qualquer organização que quer crescer. Como fazer com que milhares de pessoas ajam como uma só,
como um time coeso, como manter todo mundo alinhado, sem precisar de um chefe vigiando cada passo. Eles conseguiram isso criando ferramentas muito inteligentes para guiar o comportamento de todo mundo. A primeira ferramenta é o Código de Honra do Educador. São 5 princípios. Simples de ler, mas com uma profundidade enorme. Pensa nesses princípios como as linhas do campo, as barreiras de proteção da cultura. Não são só regras bobas, são compromissos. E eles guiam tudo, desde o que uma pessoa posta numa rede social até o jeito que ela conduz um curso inteiro. Agora, se o código de honra são as linhas do campo, esta aqui é a ferramenta mais poderosa de todas. É uma única pergunta que funciona como um filtro para qualquer decisão. Antes de fazer qualquer coisa, o membro se pergunta: se todo mundo na liga fizesse isso que eu estou prestes a fazer, a liga ficaria mais forte ou mais confusa? Isso é genial. Transforma cada pessoa num guardião da cultura. Garante que cada pequena ação some para fortalecer o todo. E na parte prática, na execução, eles também têm um padrão. Todo evento oficial segue essa mesma estrutura de 6 blocos. Começa com cultura, vai para ciência, demonstração prática, resultados, estratégia e termina com uma chamada para ação. Por que isso é importante? Porque garante que a experiência seja sempre a mesma, sempre de alta qualidade. Não importa quem está apresentando ou em que cidade o evento acontece. Isso é o que a gente chama de escalar a excelência. Bom, agora vamos amarrar tudo isso. A gente vai juntar todas essas peças que a gente viu, o propósito, os pilares, a estrutura, para enxergar o quadro completo, para entender como tudo isso se conecta e cria um ecossistema que se fortalece sozinho. E a grande sacada é justamente essa. O poder desse playbook, o sucesso da Liga OA3, não está em uma coisa só. Está no sistema integrado. É a integração perfeita entre cultura, estratégia e operação. A cultura é a base de tudo. Ela dita a estratégia do luxo acessível e da comunidade. E essa estratégia, por sua vez, é colocada em prática por meio de procedimentos e códigos muito bem definidos. Uma coisa alimenta a outra. E para fechar, fica uma provocação, uma pergunta para a gente pensar. Depois de ver toda essa arquitetura, todo esse cuidado em construir algo tão sólido, a pergunta não é mais se vale a pena construir uma comunidade forte em torno de uma marca. A pergunta de verdade é: qual é o custo de não fazer isso? O que se perde ao ignorar esse poder? Fica aí a reflexão.